Aqui na quinta questão do segundo capítulo, o enunciado pede para repetir os cálculos da seção 2.5 para o caso em que Q se encontra dentro da esfera, com a distância aqui que localiza C a partir da origem sendo menor do que A, este A é o raio da esfera, para ele mostrar que a força é essa daqui. Então aqui eu já fiz uma representação, né? Desenhei essa situação no tique Z, com a carga aqui localizada dentro da esfera. Aqui um elemento de volume que a gente vai usar, considerando essa densidade, para encontrar uma carga infinitesimal aqui que vai estar interagindo com essa carga aqui. Assim vai ter uma força infinitesimal e fazendo a integral sobre toda a esfera, a gente vai ter a força resultante total, né? Então vou usar aqui a convenção que o livro usa também, que é colocar uma linha no que for relacionado com a carga de fonte. Então a gente vai ter esses três vetores aqui, o Rzinho linha, o Rzinho e o Rzão. Na lei de Coulomb a gente vai usar a distância entre as duas cargas, né? Então vai ser esse Rzão. Só que esse Rzão não é medido a partir da origem. O que é a partir da origem são esses dois. Então a gente tem que escrever o Rzão em função desses dois aqui. O que a gente faz é... a gente usa esse R pequeno sem a linha para localizar a carga de prova. Então a gente escreve ele como R módulo, né, vezes o versor daquela direção. E nesse caso aqui, esse módulo é esse Z aqui. E esse versor do R que localiza a carga de prova é o versor da direção Z, né? E o R' a gente vai representar apenas por R' versor. E se a gente olhar aqui, a soma de R' mais o R grande, né, dá esse daqui. Então o R grande é igual ao R menos o R'. Que fazendo essas substituições aqui, a gente vai ter Z versor de Z menos R' versor de R'. E a gente vai precisar agora do módulo desse vetor R aqui, né? Que a gente vai representar apenas por R. E esse módulo pode ser obtido de duas formas assim mais diretas. Que uma é usando a lei dos cossenos, isso aqui é um triângulo, né? E tem esse ângulo θ entre esses dois lados. Então, tendo esses dois lados e o ângulo, a gente pode descobrir essa distância aqui usando a lei dos cossenos, ou fazendo a raiz quadrada do produto escalar entre o R com o R mesmo. Então a gente vai fazer isso aqui elevado a 1/2. Então esse primeiro R aqui a gente já viu que é um Z, a versor de Z menos R' versor de R', a produto escalar com esse mesmo vetor aqui. E aí elevado a 1/2. Então aqui a gente vai ter esse vezes esse, né? Que o produto dos versores vai dar 1. E a gente vai ter o Z ao quadrado. Vai ter também esse vezes esse. Vai simplificar o sinal de menos. Os versores também vão dar 1. Então vai ter mais R' ao quadrado. Então aqui a gente vai ter esse vezes esse, né? Os produtos cruzados. Então vai ter o sinal de menos, esse vezes esse também vai ter o sinal de menos e vai acontecer duas vezes, né? Então menos 2 Z R' e agora o produto entre os versores, produto escalar, né? Elevado a 1/2. Esse produto escalar é igual ao módulo de um vezes o módulo do outro vezes o cosseno do ângulo entre eles. O ângulo entre eles aqui, entre o versor de Z e o versor de R' é o θ'. E o módulo de cada um é 1, né?
Então esse produto escalar aqui dá o cosseno de θ'. Então eu repito isso aqui embaixo, né? A z ao quadrado mais r' ao quadrado menos 2z r' cosseno de θ'. Isso é elevado a 1 meio. Então esse é o módulo de r. Fazendo assim com o produto escalar, fica uma forma mais direta, né? No sentido de que não é preciso raciocinar muito para sair o resultado correto aqui do módulo de r. A gente pode usar a lei dos cosseno aqui, nesse caso aqui, um triângulo favorável a isso, né? Mas às vezes esse ângulo interno θ não é o ângulo entre os dois lados do triângulo, então a gente teria que aplicar um pouco de geometria aqui para relacionar o ângulo entre esses dois lados, né? Em outra situação, com o ângulo θ', mas aqui é fácil. A lei dos cossenos é o quadrado de um lado mais o quadrado do outro lado, menos 2 vezes o produto da medida desses lados, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Sai direto isso daqui. E uma outra coisa que a gente vai precisar também é do versor de R. O versor de R é o vetor sobre o módulo. Então o módulo a gente está representando assim, só a letra sem a seta em cima. Agora a gente já pode partir para a lei de Coulomb, que dá para fazer já várias substituições. Por exemplo, a nossa força total sobre Q, ela vai ser igual à integral de um elemento de força. Então, esse elemento de força vai ter alguma coisa na lei de Coulomb que vai ser um diferencial também, para que a força seja diferencial. Que no caso vai ser uma carga aqui, vai ser uma carga infinitesimal. Essa outra carga aqui não pode ser infinitesimal, a constante da lei de Coulomb também não, e nem a distância, né? Então, a gente vai abrir essa lei de Coulomb aqui, que é 1 sobre 4π ε0 vezes o produto das cargas, né? Então aqui tem essa carga de prova, que tem essa carga aqui, que é um dq, sobre r ao quadrado, né? Que é o módulo, na direção, essa força vai ser na direção desse vetor do r grande, né? Então, vezes o módulo de r, que aqui a gente está tratando todo vetorial. Acontece que esse dq, a gente vai escrever ele em termos da densidade de carga e da geometria aqui do problema, né? Para integrar de forma espacial. O dq a gente obtém da seguinte maneira. A gente tem esse elemento de volume e, como a gente está repetindo os cálculos da seção 2.5, lá fala que o ρ é constante. Então aqui para a gente também o ρ é constante, né? Então, esse dq aqui nesse elemento de volume é igual a um ρ dv. O v relacionado ao elemento de volume, né? Só que no lugar do v a gente está usando aqui o tal, né? Só que, vou até colocar a linha, quando a gente se refere à carga de fonte, a gente está usando a linha, né? Então dq' é igual a um ρ de tal linha. Então agora surgiu mais coisas para a gente encontrar aqui, né? Para fazer essa substituição do dq. A gente precisa saber o que é esse de tal linha, né? Esse elemento de volume. Então eu vou fazer de forma mais rápida, porque eu já fiz essa explicação bem detalhada nas outras questões. Aqui a gente vai considerar como um cubo, é um cubo deformado, né? Só que essa consideração de cubo que eu falei é só para obter o volume como produto de 3 dimensões dessas aqui. Mas isso daqui a rigor não é um detal, não é um elemento de volume, porque ele está muito grande. Essas distâncias aqui são todas infinitesimais, né? Mas para representar tem que ser dessa forma. Então, quando ele é infinitesimal, a gente pode considerar bem como volume mesmo. Essa distância aqui a gente obtém considerando uma circunferência aqui completa, que passa nessa altura. Então, isso daqui se torna um arco de circunferência, né? Em relação a esse raio aqui. Esse raio
é um R' seno de θ'. Então a gente vai ter o raio vezes a variação do ângulo. A variação é aqui, nesse ângulo, a dφ. Então essa parte aqui é um R' seno de θ' dφ. Essa parte aqui, né, pelo mesmo motivo, aqui tem uma circunferência. Esse segmento aqui é um arco de circunferência. E o raio é o R'. Então o ângulo é o θ', né? A variação infinitesimal de um dθ', a gente vai ter isso daqui como a R' dθ'. E essa outra quantidade aqui é simplesmente uma variação infinitesimal desse R', né? Que é um dR'. Para ficar mais claro isso daqui, se ficar alguma dúvida, é só olhar a questão 2.4, por exemplo, que lá eu expliquei isso bem. Agora, o produto de tudo isso vai dar um elemento de volume, né? Que é esse d tal. Então, eu vou escrever ele aqui do lado como r ao quadrado, né? Aqui tem r' ao quadrado, seno de θ', dθ', aqui, dr' e o dφ', né? Então, dr', dθ' e o dφ'. Agora a gente precisa dos limites aqui de integração, né? Que a gente vai integrar em relação a esses diferenciais aqui. Para R, a R', a gente vai de 0, aqui da origem, e esse R' vai se estender até A. Então, de 0 até A. Esse θ', ele também vai de 0, que ele está sendo medido a partir daqui, então ele começa aqui em cima, e ele vai até π, só até aqui embaixo. Ele não vai dar a volta para o outro lado, porque esse filhinho vai dar a volta completa. Então, esse θ indo daqui para cá, uma volta de 2π aqui, garante que toda a área da esfera vai ser coberta, né? E a variação desse R garante que todo o volume da esfera, variando essa casca esférica, vai ser contemplada também. Então aqui a gente tem o φ' variando entre 0 e 2π. Então agora a gente já pode substituir esse dq, pode substituir o módulo de R, né? Pode colocar o que for constante fora da integral, e a gente vai substituir também esse vetor de R como o vetor de R sobre R módulo, né? Então aqui a gente fica com 1 sobre 4πε0. Esse Q aqui também é constante, que esse Q é o da carga de prova. Nesse dq, ele é ρ d tal. O d tal está aqui. Mas o ρ é constante. Então o ρ sai também, certo? E aí eu tenho uma integral, né? A integral mais externa vai ser em relação a φ'. Então vejo que os limites é de 0 a 2π. A integral do meio aqui vai ser em relação a θ'. Os limites são de 0 a π. E a integral mais interna é entre 0 e A, que é em relação a R'. Então, o que sobrou aqui foi o dq', né, que eu já até tirei o ρ para fora da integral. Então, o d tal' é isso daqui. A R' ao quadrado, seno de θ', dr', dθ', dφ'. Vezes o vetor de R, né, que eu vou substituir esse vetor aqui por vetor R sobre o módulo de R. Só que o vetor de R, ele é esse aqui, Z, vetor de Z, aqui, menos R', vetor de R'.
Aí eu fico com o módulo ao cubo, né? Porque aqui já tem um módulo ao quadrado, vezes esse módulo aqui também. Então, se o módulo é esse, e ele está elevado ao cubo, então vai ser esse parênteses elevado a 3 meios. Aí eu repito aqui embaixo. A z ao quadrado mais r' ao quadrado menos 2z r' cosseno θ elevado a 3 meios. Aqui já está boa parte da questão. Todos os passos até montar essa integral aqui tem que ser bem entendidos, porque daqui para frente vai ser resolver essas contas. Então, aqui o que a gente vai fazer é pegar essa integral, que é vetorial, né, e transformar, decompor ela em na soma de 3 integrais, né, escalares. Então a gente vai pegar essa integral aqui, que tem caráter vetorial, e decompor ela em 3 integrais escalares, para ficar mais fácil de resolver. Então a ideia aqui é o seguinte: eu vou pegar essa igualdade que a gente tem e encontrar a componente x dessa força vezes o versor de x mais a componente y dessa força vezes o versor de y mais a componente em z dessa força vezes o versor de z. Então, encontrar esse fqx é fácil. Basta pegar essa quantidade vetorial aqui e fazer o produto escalar com o versor de x, que a gente vai estar projetando isso daqui na direção de x, né? Mas quando a gente fizer esse produto escalar, ele vai ser distribuído aqui para essa parte do parênteses que tem natureza vetorial. Então aqui vai ser fácil. Esse z já é também o versor da base canônica, né? Da base retangular. Mas esse daqui não. Esse r é um versor das coordenadas esféricas. Então a gente vai ter que encontrar esse versor de r, em termos dos versores da base retangular. Isso aqui também já fiz na questão anterior. A gente imagina um versor de r', aqui ó, que ele tem um módulo pequeno, né? Então, se a gente projetar ele aqui nesse eixo usando o θ', a gente vai ter o módulo dele vezes o cosseno de θ' na direção z. Aqui a gente decompõe também como o seno de θ' para ele vir parar aqui nesse plano. Então a projeção dele nesse plano a gente vai projetar aqui e aqui. Então assim a gente vai ter o versor r' com o seno, né? Aqui o módulo dele é 1. Então é 1 seno de θ' para projetar aqui. Aí para x vai cosseno de θ'. Então seno de θ', cosseno de θ' na direção de x, mais na direção de y. Continua com a projeção aqui, que é o seno de θ', vezes o seno de φ'. Então, seno de θ', seno de φ' na direção de y, mais na direção de z vai ser o cosseno de θ'. Então, esse aqui é a relação entre esse versor das coordenadas esféricas com os versores das coordenadas retangulares. Então, depois que eu encontrar esse escalar fqx resolvido, eu volto aqui nessa equação e substituo. Eu vou fazer isso com esses três e a soma aqui vai dar o vetor resultante da força. Então, se isso daqui não ficou claro, é só voltar na questão anterior, a 2.4, que lá eu resolvi que lá eu obtive essa relação aqui de forma mais explicada. Então, o fqx é igual a esse vetor aqui, fq, produto interno com o versor de x. Então, eu preciso ver aqui que quando eu
se eu colocasse um parênteses aqui fora e colocasse produto escalar com versor de x, tudo que for um escalar aqui vai ser irrelevante para o versor de x, né? Ele vai atuar direto aqui nesse parênteses, e nesse parênteses ainda vai ter uma distributiva. Então ele vai multiplicar esse versor e esse versor. Então é isso que eu vou escrever aqui agora. Então a gente obtém isso daqui, ó. Eu reescrevi o FQ, está aqui. Então produto escalar com versor de x. Agora eu olho o seguinte, esses dois versores são da mesma base, né? Então eles são ortogonais, e aqui é imediato entender que isso daqui é zero. Não tem projeção de um no outro. Agora, entre o versor de R e o versor de x, é só eu pensar o seguinte, se eu chegasse aqui e colocasse escalar com x, né, que é a mesma coisa de chegar para esse lado e colocasse escalar com x, eu ia pegar esse x e distribuir aqui para essas três parcelas. Aqui ia zerar, né, o versor de z e o versor de x são ortogonais. Aqui também iria zerar, o versor de y e o versor de x são ortogonais. E aqui o versor de x escalar o versor de x ia dar 1. Então o resultado desse produto aqui é seno de θ' cosseno de φ', né? Aqui não está muito parecido, mas é um φ. Que primeiro eu faço a projeção do R', versor de R', aqui usando o θ. E as segundas projeções aqui já são em relação ao φ'. E agora eu já posso substituir esse produto escalar por seno de θ', cosseno de φ'. Então aqui, né, já tinha esse sinal de menos, então menos o cosseno de φ'. Aqui já tinha R' ao quadrado, com esse R' ficou R' ao cubo. Já tinha um seno de θ', né? Com esse seno de θ' ficou seno de θ' ao quadrado. Agora aqui eu vou observar o seguinte. A integral mais externa, que é essa daqui em relação à φ', a única coisa aqui do integrando, esse cosseno de φ', ele está multiplicando tudo isso daqui. Mais esse cosseno de φ' é uma constante perante a integral em R'. Então ele pode sair e ser escrito bem aqui. Só que ele também é uma constante em relação a θ'. Então ele pode sair da integral de θ' e ser escrito bem aqui. É isso que eu vou fazer agora. Esse sinal de menos também vou colocar para cá. Então menos Qρ sobre 4π ε0, a integral de 0 a 2π do cosseno de φ'. Agora essas outras duas integrais, né? De 0 a π, a integral de 0 a a disso daqui, com exceção do menos cosseno de φ'. Fica assim. Outra coisa que a gente pode observar aqui é que tudo isso daqui é uma constante perante a integral em φ', né? Nada aqui dentro depende de φ', nem os limites de integração. Então, nem na substituição vai aparecer alguma dependência de φ'. Então, isso pode sair da integral de φ', que é o que eu vou escrever aqui embaixo. Então, eu cheguei nessa situação aqui. É sempre bom olhar uma integral tripla, né? Ver se não dá para separar alguma coisa das outras integrais, porque assim eu reduzi o caso de uma integral tripla a uma integral simples vezes uma integral dupla. Aqui vai ficar mais difícil, né? Separar, e eu não preciso. Isso daqui eu fiz de forma consciente, porque se eu puxar aqui para o lado e resolver, a integral do cosseno é seno de φ', nesse caso aqui avaliado de 0 a 2π. Que é igual ao seno de 2π menos o seno de 0. Só que o seno de 2π é 0 e o seno de 0 também é 0. Então isso daqui dá 0. Então eu volto com esse 0 aqui e substituo por essa integral. Então não importa o que eu encontre aqui no resultado dessa integral, ele vai ser multiplicado por 0. Né? Então daqui eu já sei que a resposta dessa componente aqui em x é 0. E
Isso faz todo sentido por dois motivos, né? Primeiro que a questão já dá a resposta. A resposta não depende nem da direção de x, nem da direção de y. Então, obrigatoriamente, isso daqui já tinha que dar zero. E quando eu calcular esse, também vai ter que dar zero. Uma outra coisa que a gente pode ver é que qualquer que seja o elemento de volume que esteja com uma densidade de carga, né, representando uma quantidade de carga para se ter a interação aqui na forma dessa força, lá do outro lado também vai ter um elemento de volume simétrico a cada um que a gente vai analisar, de forma que essa força vai poder ser decomposta no eixo x, no eixo y e no eixo z. Essa aqui também vai ser decomposta aqui no eixo x, no eixo y, no eixo z, e tanto essa daqui que está lá na parte de trás apontando para cá vai se cancelar com essa componente que vai estar para cá. Essa daqui, na hora que ela for decomposta, ela vai estar apontando em direção dessa, vai se anular com essa, e vai sobrar só a contribuição dessas projeções no eixo z, que elas não vão se anular, só vão se somar, né? Então isso daqui é um argumento físico, um argumento de simetria, para mostrar que essas duas componentes aqui são nulas. Então, dependendo do avaliador, é possível fazer esse argumento de simetria, nem perder tempo calculando isso, já falar que isso é zero, e calcular apenas isso daqui. Mas aqui eu estou fazendo de forma completa, né? Mostrei isso daqui zerando matematicamente, dei a explicação física aqui de simetria. Também vou mostrar isso daqui zerando agora, e depois vou calcular o FQZ. Aqui a gente vai ter no FQY a mesma situação, né? O FQ, produto escalar com o versor de y. E vai ser só eu recopiar essa parte aqui, trocando onde tem o versor de x por o versor de y. Pronto, e agora a gente já viu que aqui nesse produto, entre esses dois versores que são da mesma base, né, eles são ortogonais. Então, esse produto dá zero. Aqui entre R e o versor de y, eu tenho que voltar na relação que a gente obteve aqui em cima para olhar, né? Se eu distribuir um produto escalar com y para essas três parcelas, aqui e aqui vão zerar pelo motivo de serem ortogonais. E o versor de y, o produto escalar com o versor de y vai dar 1, então vai sobrar seno de teta', seno de φ'. Então vou voltar aqui e substituir esse produto por seno de teta', seno de φ'. E agora aqui eu já posso separar as integrais, né? Pelo motivo de que a única coisa aqui que depende de φ' é esse seno de φ' e nada mais no integrando, nem mesmo nos limites de integração. Então, mesmo quando eu resolver a integração e substituir pelos limites, aqui dentro não vai ter nada que vai causar uma dependência de φ'. Por isso eu posso já tirar da integral. Aqui eu fiz o passo a passo, né? De como isso daqui se separa, colocando um aqui fora, analisando o que aqui é constante, tá? Separando. Mas aqui eu vou escrever só assim. Eu posso pegar isso aqui para resolver aqui ao lado, né? Que é uma integral mais simples. A integral do seno é o menos cosseno, avaliado, né? Nesse caso aqui de 0 a 2π. Que vai dar o menos aqui da função, e vou deixar em evidência. Então, cosseno de 2π, o menos do teorema fundamental do cálculo, cosseno de 0. Mas 2π é congruente a 0, né? Então, o cosseno de 2π é o mesmo que o cosseno de 0. Então, 1 menos 1 dá 0. Então, vou substituir isso daqui por 0. E não importa o resultado dessa integral, vai ser multiplicado por 0. Portanto, essa componente vale 0. Agora eu vou repetir esse mesmo procedimento aqui. Vou projetar o vetor na direção de z, que novamente vai ser o mesmo que repetir essa primeira linha, trocando aqui onde tem o y
versor, né, pelo versor de z. Então, aqui o que eu vejo agora é que o produtor entre z e z dá 1. E esse produto aqui, entre o versor de R' e o versor de z, eu tenho que voltar lá em cima para conferir, né? Então aqui, quando eu distribuir o produto escalar com o versor de z, aqui vai zerar, e aqui vai zerar pelos motivos de serem ortogonais. E então o resultado vai ser o cosseno de θ'. Então vou voltar aqui e substituir esse produto escalar pelo cosseno de θ'. Então, agora aqui o que a gente pode ver também é que nada no integrando depende de filinha. Então eu já posso tirar direto isso daqui, separar essa integral, né? Então eu vou ter aqui Qρ sobre 4πε0 vezes a integral de 0 a 2π de d' vezes a integral que restou aqui. Mas nessa integral, a de 0 a π, 0 a a, de tudo isso daqui, né, dr', dθ', eu já vou fazer logo uma substituição. A substituição vai ser o seguinte, eu vou chamar o u de cosseno de θ'. Para fazer a substituição, o que eu tenho que encontrar é uma função e a derivada dessa função vezes um diferencial. Então, nesse caso aqui, o du foi igual à derivada do cosseno menos seno de θ' a dθ'. E os limites de integração aqui, como eu estou fazendo a substituição em relação ao dθ', né, eu vou olhar para esses limites. Quando o cosseno de 0 é aplicado aqui nessa função, eu obtenho u igual a 1. Quando π é aplicado aqui, né, então cosseno de π vai ser menos 1, eu vou obter esse limite aqui como menos 1. Então agora eu repito esse daqui de 0 até a. Eu vou precisar também de um sinal de menos para compor o du, né, que aqui eu já tenho o seno de θ' dθ'. Então vou colocar um sinal de menos aqui e outro aqui, né, para ficar menos 1 vezes menos 1 e não alterar nada. Então menos a z menos R'. Aqui onde eu encontrar cosseno de θ', já vou substituir por u. Aqui é R' ao quadrado. O menos, que eu estou colocando aqui, e aqui, menos seno de θ'. Dθ' vai virar, né, o du. Aqui eu só repeti o dr', du. E o denominador aqui agora vai ser z ao quadrado mais R' ao quadrado menos 2z R', aqui vai ser u elevado a 3 meios. Se aqui eu tiver feito muito rápido, né, é só voltar a tentar entender de novo. Mas na questão anterior, a 2.4, eu resolvi isso aqui de forma mais pausada, né? Então, primeiro eu fiz essa separação, depois fiz a substituição, depois eu fui colocando aqui. Então, se não deu para entender por aqui, é só voltar lá na questão anterior, porque esse tipo de integral aqui é a integral que vai aparecer nessas questões, de uma esfera ou de uma casca esférica versus uma carga pontual. Então, o procedimento em grande parte é parecido, até porque daqui para cima eu ainda não informei para a minha matemática aqui em nenhum lugar que a minha carga está dentro da esfera. Se o problema, até esse momento, fosse uma carga fora da esfera, assim no eixo Z, eu teria feito a mesma coisa. Porque ainda vai chegar a hora de eu fazer uma escolha para que a consideração da carga dentro da esfera seja efetivada, né? Então aqui a integral de dφ vai ser φ, né, avaliado entre 0 e 2π, então vai ser 2π menos 0, que dá só o 2π. Então vou repetir aqui já, vai dar, o 2 vai simplificar com 4, e o π com 1π, então vai ser Qρ sobre 2ε0. Esse sinal de menos eu vou usar aqui porque eu vou trocar os limites de integração aqui, vou inverter, né? Porque tradicionalmente se faz o do limite inferior como sendo o menor valor até o maior valor, mas eu vou logo
trocar a ordem de integração, escrever aqui de 0 até A, e agora sim, a integral de menos 1 até 1, fazendo essa inversão eu ganho o sinal de menos, que anula isso daqui. Uma outra coisa que eu vou fazer é o seguinte, se eu troquei a ordem aqui, eu vou trocar a ordem dos diferenciais aqui. Eu vou integrar primeiro em relação a U, depois em relação a R'. O R' ao quadrado, ele é constante perante a integração aqui em U. Então, eu vou escrever primeiro esse integrando vezes o R' ao quadrado de R'. Porque, como eu falei, esse R' ao quadrado, ele é uma constante perante essa integração aqui em relação a U. Agora, eu separo essa integral. Aqui está a integral de menos 1 até 1 em relação a U, né? E vou resolver aqui ao lado. Acontece que essa é uma integral tabelada, né? É uma integral que é até recomendável saber de cabeça, porque ela aparece demais em problemas de eletrostática, assim. Então, o resultado dela, z ao quadrado vezes a raiz quadrada de z ao quadrado mais r' ao quadrado menos 2z r' u. E aqui no numerador eu tenho uz menos r'. Isso aqui, né, avaliado nos limites de integração, de menos 1 até 1. Agora eu vou deixar esse z quadrado aqui em evidência. E substituir aqui, né? No primeiro caso vai ser 1z, né? Que é z menos r' sobre z ao quadrado mais r' ao quadrado. E aqui esse u vai ser substituído por 1, né? Então vai ficar só menos 2z r' elevado a 1 meio. Tá? Menos, agora isso daqui com o limite inferior. Então vou ter menos z menos r', aqui vou ter z ao quadrado mais r' ao quadrado. Quando eu substituir esse u aqui por menos 1, que vai ficar mais. Né? Então mais 2z r' elevado a 1 meio. E agora eu vejo que tanto nesse parêntese quanto nesse tem um produto notável aqui. Aqui é o quadrado da diferença e aqui é o quadrado da soma. Aqui também eu já vou distribuir esse sinal de menos aqui, então isso aqui também vai ficar positivo, né? Aí eu repito esse 1 sobre z quadrado, e aqui em cima eu vou ter z menos r' sobre a raiz quadrada de z menos r' ao quadrado. E aqui mais, né, porque eu distribuí esse sinal de menos, então no numerador eu vou ter z mais r', e aqui a mesma coisa, a raiz quadrada de z mais r' ao quadrado. E quando eu tenho aqui, né, a raiz quadrada de uma coisa ao quadrado, eu vou usar um módulo. Então, 1 sobre z quadrado sobre z menos r' sobre o módulo de z menos r' mais z mais r' sobre o módulo de z mais r'. Agora eu vou olhar na imagem, ver o que isso daqui me ajuda, né? Para definir qual é esse módulo. Eu tenho que fazer uma comparação entre z e r'. Então, o que eu vejo? R' localiza um elemento de volume. Só que o elemento de volume pode estar próximo aqui da origem, ou o elemento de volume pode estar aqui tangenciando a superfície externa da esfera. Então, o R' ele vai variar, mas o z, que é essa distância daqui para cá, ele é fixo. Então, às vezes o R' vai estar menor do que o z, e às vezes o R' vai ser maior do que o z. Eu tenho duas situações diferentes para analisar. Então, o que eu posso ver é o seguinte: de 0 até z, eu tenho uma relação entre o z e o R'. De z até a, eu tenho outra relação entre z e r'. Então, aqui de 0 até z, o que acontece é que meu z é maior do que o r'.
e aqui de Z até A, eu tenho que o Z é menor do que o R'. Então, vou voltar aqui com esse resultado aqui para essa integral, carregando o módulo, porque eu ainda não tenho o que fazer, né? Essa integral mais externa está entre 0 e A, então ela está pegando todo o volume da esfera. Então, vou repetir aqui. Q sobre 2ε0, integral de 0 a A. Vou colocar até esse 1 sobre z quadrado aqui, entre parênteses, multiplica z menos r' sobre o módulo de z menos r', mais z mais r' sobre o módulo de z mais r', vezes esse r' ao quadrado aqui, né? Só que primeiro eu vou fechar esse parênteses mais externo. Aí eu coloco o r' ao quadrado, que esse parênteses aqui mais externo corresponde a essa chave que eu tirei aqui, a d r'. E agora o que me resta fazer é o seguinte, eu vou deixar essa constante aqui fora, em evidência, e aqui esse 1 sobre c quadrado é constante, né? Então já vou colocar logo aqui. E eu vou deixar isso daqui em evidência porque eu vou separar essa integral em duas integrais, na soma de outras duas integrais, né? Que eu vou separar com base nos limites de integração. Então eu vou fazer o seguinte, a integral de 0 até A vai virar uma integral de 0 até Z, desse integrando aqui, Z menos R' sobre o módulo de Z menos R' mais o Z mais R' sobre o módulo de Z mais R' vezes esse R' ao quadrado, dr', mais, aqui eu integrei de 0 até Z, eu vou partir aqui agora de Z até A, que quando eu somar essas duas integrais eu vou ter a contribuição total de 0 até A. E aí eu vou repetir esse parênteses aqui, R' ao quadrado, dr'. Só que aí eu fecho esse parênteses mais externo, que essa constante aqui está multiplicando a resultante da soma dessa integral aqui. Agora eu já posso dizer o que vai acontecer com cada módulo aqui, porque eles estão em regimes diferentes. Então, Q sobre 2ε0 z quadrado, na integral de 0 até z, eu vou voltar lá na imagem onde eu copiei, e eu vejo que de 0 até z, o z é maior que r. Isso daqui me serve da seguinte forma. O módulo de x é definido como x, se x maior que 0, aqui eu posso até colocar um igual também, ou menos x, se x menor que 0. Isso significa o seguinte, o módulo de menos 5, eu sei que menos 5 é menor do que 0, ele se encaixa aqui nessa sentença, então o resultado disso vai ser menos o que está aqui dentro, menos 5, que resulta no 5. Né? E o módulo de 5, eu vejo aqui que o 5 é maior ou igual a 0, então se encaixa nessa, é simplesmente repetir o que está aqui dentro. Então, essa daqui é a definição de módulo, e se eu sei agora que o z é maior do que r, eu posso subtrair r em ambos os lados aqui, eu vou ficar com z menos r' maior do que 0. Outra coisa que eu posso fazer aqui também é somar em ambos os lados aqui, né? Então, z mais r' vai ser maior do que 2r'. Só que 2r' é maior do que 0. Portanto, z mais r' é maior do que 0. E tudo isso daqui é no regime de 0 até z. Então, o que eu consigo tirar de informação disso? Que o módulo de z menos r' e o módulo de z mais r' vai ser igual a simplesmente tirar o módulo z menos r', e aqui vai ser igual a z
mais R'. E o motivo de eu simplesmente tirar o módulo nesse regime aqui é que eu vejo que se Z menos R' é maior do que zero, eu venho aqui na definição, é só repetir o que está dentro. Se Z mais R' é maior do que zero, eu venho aqui na definição, é só repetir o que está dentro. Então agora eu posso tirar o módulo aqui sem nenhuma compensação de sinal. Então vou ter Z menos R' sobre Z menos R' mais Z mais R' sobre Z mais R' vezes R' ao quadrado dR'. Mas, agora eu vou voltar lá em cima para ver o que eu vou fazer, né? No regime de Z até A. No regime de Z até A, eu tenho um Z menor do que R. Então, se eu subtrair R' nos dois lados aqui, eu vou ter Z menos R' menor do que zero. Se eu somar R' nos dois lados aqui, eu vou ter Z mais R' menor do que 2R'. Só que nessa parte aqui, eu posso ver que o Z é uma quantidade positiva. E o R', que vai partir da origem e vai estar aqui nessa parte de cima, entre esse patamar e esse aqui, também é uma quantidade positiva. Então aqui eu estou somando duas quantidades positivas, né? O Z e o R'. Então, eu sei que o zero é menor do que essa soma entre duas quantidades positivas não nulas, né? Então, agora eu vejo que esse zero é menor do que Z mais R', então Z mais R' é maior do que zero. Eu não preciso me importar com esse menor do que 2R' aqui, porque ele não está em nenhum módulo, né? Eu só peguei essa parte aqui para analisar e escrevi ela aqui de outra forma, né? Troquei os membros e eu posso entender isso como passar para cá mudando o sinal, multiplicando por -1, por isso eu restauro o sinal deles. Ao multiplicar por -1, muda o sentido aqui da relação de desigualdade. Então, para Z menos R, como ele é menor do que zero, o módulo de Z menos R, eu venho aqui. Quando isso que está dentro do módulo é menor do que zero, eu tenho que substituir ele por menos o que está aqui dentro, né? Z menos R'. E esse Z mais R', ele é maior do que zero. Então ele está nessa primeira sentença. Então Z mais R', ele vai ser igual simplesmente repetir o que está dentro. Isso daqui, né, no regime de Z até A. Então, onde tem um módulo de Z menos R', eu vou substituir aqui, colocar esse sinal de menos. E onde tem a soma, eu vou simplesmente substituir por ele mesmo. Então aqui agora mais a integral de Z até A. E então aqui é Z menos R' sobre esse módulo aqui, como a gente viu, eu vou substituir por menos Z menos R'. Mais Z mais R'. E esse daqui eu substituo simplesmente por ele mesmo, que ele é maior do que zero. Agora aqui tem o R' ao quadrado de R'. Agora eu fecho esse parênteses mais externo aqui. Agora eu vejo aqui várias simplificações, né? Por exemplo, isso daqui dá 1. Isso daqui também dá 1. Essa parte aqui vai dar menos 1. E essa parte aqui dá 1. Então, essa integral toda aqui dá 0. Né? Que aqui vai ter um 0 multiplicando isso daqui. E é um resultado matemático, mas isso aqui também tem uma interpretação física. Que é... a gente pode entender essa parte aqui como uma casca esférica de espessura aqui A menos Z. Essa espessura daqui para cá. E o que eu posso entender por essa modelagem matemática aqui é que aqui dentro tem uma carga muito próxima dessa parede aqui, né? Então, toda a força eletrostática que a distribuição de cargas aqui nessa casca esférica está fazendo é nula.
E a gente tem esse resultado, né, de a carga dentro de uma casca esférica com as cargas aqui em equilíbrio, tendo força nula lá dentro. Isso também acontece com uma casca esférica que contém a massa. A partícula lá dentro não vai sofrer ação da força gravitacional dessa massa em volta da casca esférica. E isso acontece por causa da distância ao quadrado que tem nessas duas leis, né? Na lei de Coulomb e na lei da gravitação universal. Se isso daqui não fosse um 2, se não fosse exatamente o 2, aí teria alguma força aqui. A gente pode pensar o seguinte, que as cargas que estão aqui nessa região estão exercendo uma força muito grande nessa partícula, mas se a gente imaginar, por exemplo, que for uma força de atração, apesar de que a distância ser pequena e a força ser muito grande, aqui eu tenho pouca carga. E se eu contar que aqui eu tenho muita carga, apesar da distância ser maior, então essa partícula vai estar sendo atraída para essas várias direções, o que compensa a atração dessa pequena quantidade de cargas aqui. Então isso tudo vai entrar em um equilíbrio, né? É esse resultado que a gente tem aqui. Então a única força que a gente vai ter, né, vai ser devido a essa contribuição aqui, que a gente pode entender também como uma esfera carregada de dimensão z e com a carga bem aqui próximo da superfície, né? Então, e essa situação, mais essa situação que dá a distribuição esférica de carga com a carga pontual lá dentro, né? Cada uma dessas situações sendo representada por uma dessas integrais. Então, essa dá 0, isso daqui dá 2. O 2 eu posso tirar aqui da integral. Então, vai simplificar com esse 2. E então, vou ter Qρ sobre ε0 z quadrado. E aqui vou ter a integral de 0 a z de r' ao quadrado, né? Que é r' ao cubo sobre 3, avaliado entre 0 e z. Então aqui eu já tiro esse 3, vai dar a Qρ sobre 3 ε0 z quadrado, a z ao cubo, né? Menos 0 ao cubo. Então aqui eu coloco z ao cubo, aí eu simplifico isso daqui com essa potência, e o resultado que eu encontro da componente em z é Qρ z sobre 3 ε0. Então, agora eu posso tirar o zoom aqui para a gente analisar o seguinte. Eu tenho essa equação aqui vetorial, né? Então aqui tem uma componente na direção de x, mais outra componente na direção de y, mais outra componente na direção de z. A gente vai substituir agora o que a gente achou nessa equação. A projeção em x deu 0, a projeção em y deu 0, e a projeção em z deu Qρ z sobre 3 ε0. Agora a gente vai vir aqui e substituir. Então, esse Fq é igual a 0x mais 0y mais a Qρ z sobre 3 ε0 na direção de z. Então, eu volto aqui no enunciado. E aqui está falando para repetir os cálculos, tá? Para demonstrar aqui a força, né? Então a força, o que sobrou aqui foi só na direção de z, a Qρ z sobre 3 ε0. Está aqui. Então, agora aqui a questão ficou resolvida.